Olá, minhas lindas, sejam bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Eu me chamo Júlia, eu sou astróloga, sou cartomante e vim fazer mais uma leitura referente aos próximos 7 dias. Essa leitura ela vale a partir do momento em que você chegar a ela ou ela te encontrar. Aqui é uma leitura de orientação, de tendências, tá? Não terceirize a sua responsabilidade nunca, principalmente para um vídeo que é coletivo. Aqui várias mensagens vão ser passadas, eu vou analisar o que a energia desse momento, né, intencionada para esses próximos 7 dias, como que ela tá, ok? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de entender que essas leituras, elas vão fazer algum sentido, elas vão te auxiliar e esse é o objetivo, tá? Mas que elas também são leituras coletivas, elas não foram feitas especificamente para a sua energia e somente a sua energia, tá? Também para você. Mas se você quer ver só sobre a sua energia, só sobre a sua vida, aí você entra em contato comigo e a gente faz uma leitura específica, tá? E aí eu sempre entrevisto as minhas consulentes, as minhas clientes, né, pra gente poder entender do que a gente tá falando. Não acredito na adivinhação. Eu acredito que qualquer pessoa pode adivinhar qualquer coisa, mas é uma questão assim de probabilidade, de sorte. Não é uma questão de alguém ser detentora de um poder, né? E é muito perigoso isso, inclusive. Então, acho que o futuro é extremamente mutável. Ou seja, assim, acho que a gente pode avaliar tendências, probabilidades, possibilidades, mas alguém que detenha o tempo todo o saber do que vai acontecer, a sabedoria futura, eu não acredito nisso, né? E também não trabalho nessa linha da adivinhação. Enfim, dito tudo isso, vamos começar a leitura. Já tem 2 minutos aqui. Desejo muito axé para vocês. Desejo que essa semana, esses próximos 7 dias, né, sejam incríveis para você, tá? Vamos dar uma olhada agora nas cartas. Peço licença a quem te protege, quem te guia, a quem cuida da sua cabeça, do seu ori, para que eu possa falar para você, para que eu possa acessar seu campo energético, que eu possa sintonizar com a sua frequência, com muito amor, com muito respeito, certo? Vamos ver quais são as tendências dessa semana. Vai se concentrando, chegando no aqui e no agora, respirando, acalmando seu coração, até porque se você estiver muito ansiosa, muito nervosa, você não vai absorver bem as mensagens, não vai aproveitar a leitura como poderia aproveitar. Então, é importante a gente fazer aqui uma troca, um trabalho em equipe, tá? Isso aqui é todo um trabalho terapêutico que vai muito além só de eu te dizer o que as cartas estão falando aqui, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos ver as energias da semana. A Lua, a Imperatriz e o 9 de Ouros. Gente, bem interessante essa semana, hein? Primeiro assim, uma semana extremamente fértil, tá? Uma semana, para quem tá se conectando com essa mensagem, uma semana extremamente fértil, vou botar assim. Vê se foca. Uma semana extremamente fértil para vocês, tá? Uma semana de... A gente tá eu tô gravando numa semana de lua nova. Então, acredito que a gente tá nessa energia muito forte. E obviamente, o céu astrológico, no momento em que está sendo gravado, apesar de ser uma leitura temporal, ele vai influenciar na nossa leitura sempre. É uma coisa que eu observo na minha prática há anos, né? Coisa que é algo que vai se fortalecendo, né? Quanto mais eu vou abrindo cartas e avaliando o céu astrológico, eu vejo a consonância entre os dois. Então, a gente tem aqui a carta da Lua, que traz um aprofundamento dos seus sentimentos nessa semana, tá? Deixa eu vir pra cá aqui.
que traz aprofundamento. Aqui a gente tem a deusa tríplice, né? Então eu vejo, assim, muita criatividade, muito mistério, muita intuição essa semana. Eu vejo o seu feminino sendo muito convidado a reinar mais na sua vida. Trabalhe-se internamente, trabalhe esse lugar mais sutil, mais delicado que é dentro de você, né? Abrace, acolha. A gente está falando do arquétipo da lua, né? Que fala de um acolhimento, que fala da autoproteção. Aqui a gente também pode estar tendo uma indicação para você se proteger energeticamente, proteger a sua espiritualidade. Você vai estar muito sensível, muito sensitiva. Então, tudo aquilo que vier na sua vida, te indicando caminhos, te indicando possibilidades. Sabe aquilo que chega antes mesmo do nosso pensamento? Um pressentimento, uma sensação, aquilo que vai, mais uma vez, muito além é o que chega antes, vai muito além do nosso racional, do nosso raciocínio, dos nossos pensamentos. Tem algo que chega antes. Esse algo que chega antes, aquele arrepio, né? Uma percepção, né? Tá dizendo que você tá vindo mostrar algo que só dessa forma pode ser percebido e vista. Não tenta racionalizar isso. Se permita ter como resposta esse sentimento que vem, porque às vezes a gente fica tentando achar uma lógica para algo que não tem lógica. Isso já foi a resposta que você estava precisando. Essa coisa que aconteceu, sabe? E assim, tem que fazer sentido para você. Né? Eu acho que tem muito aquela coisa atualmente, né, as pessoas refutam muito aquela ideia dos sinais, da sincronicidade, usando como argumento que agora tudo é sinal. Quando você está conectada com a natureza, quando você está conectada com a divindade, com tudo ao seu redor, não é que tudo seja um sinal, mas você entra num fluxo, você entra numa conversa constante, onde você se torna mais perceptiva. Então, assim, não é que você esteja, quando você começa a se abrir mais para isso, né? Aí você, às vezes, entra num lugar muito racional de, será que eu que estou inventando isso? Mas, gente, o corpo não mente. Então, é o que eu falei, é antes do pensamento, é antes de você conseguir racionalizar aquilo dali. É algo que vem anterior. Tá? E aí quando vira essa coisa anterior, vira esse sentimento, essa sensação, um sonho, um sinal mesmo, tá, gente? Não desconfia de você, não desconfia do que você, da sua conexão. Ninguém nesse mundo tem o direito de duvidar da sua conexão, da sua forma de se conectar com o mundo e com a natureza, tá? Esse descolamento do nosso sentir, né? Essa ridicularização muitas vezes de tudo é sinal, tudo você está fazendo se encaixar, é uma forma de minar algo que é muito potente dentro de nós. Então sim, gente, se para você a forma como aconteceu tal coisa tá te despertando algo, antes mesmo de você pensar sobre aquilo, confia. Não deixa que ninguém faça você duvidar daquilo que você está sentindo, tá? Isso já é suficiente. E essa carta, ela vem dizer isso. Você vê, né? Se você for olhar a autobiografia de muitas pessoas que se tornaram muito famosas, elas sempre vão relatar esse momento de, cara, todo mundo achou que eu estivesse maluca. Todo mundo, a própria, vou usar aqui um exemplo nacional, né? A própria Anitta, ela fala, nossa, quando eu lancei Envolver, todo mundo falou assim que essa não ia irritar, que ela não ia ser a melhor. E ela falava assim, não, eu confio nisso, eu sei que vai ser, eu sei o que eu tô fazendo. E se tornou o maior hit global da época de uma artista brasileira, né? Que, assim, deu uma visibilidade absurda pra ela. Ou seja, a Anitta, pra mim, ela é um bom exemplo dessa carta aqui bem trabalhada, tá? A lua. E aí a gente vem essa fertilidade, essa abundância, a prosperidade material,
tá? Pode ser uma semana onde entre realmente um dinheirinho aí bacana pra você, principalmente algo que você não estava esperando, tá? Que apareça algum dinheiro, alguma recompensa aí pelos seus esforços, porque a Imperatriz, essa abundância da Imperatriz, ela vem também de algo que é tátil, né? De algo que é algo que gerou frutos, né? Então, como eu tô gravando aqui perto de uma lua nova, a gente pode estar falando de você estar fechando um ciclo que trouxe muita prosperidade na sua vida. Por mais que às vezes você não ache que ele foi tão bom quanto você gostaria, né? Mas aqui mostra que foi sim, tá? A Imperatriz com 9 de ouros, elas trazem muito fortemente a prosperidade material, a prosperidade profissional, a prosperidade da sua saúde. Então, assim, muito favorável para você cuidar da sua saúde, principalmente você, mulher. A gente tem essa carta da Lua e da Imperatriz. Você cuidar do seu corpo, tá? Da sua saúde mental e da sua saúde física. Não sei se você já fez o preventivo esse ano, né? Você tá fazendo aí, se você tá tentando engravidar, é muito importante que você, ou se você já é mãe também, a gente pode estar falando de literalmente a saúde feminina, tá? Ou a saúde dos seus filhos, das suas filhas, mas tá próspero, tá? Eu indicaria essa semana dar uma focada nisso também, dar uma atenção, não uma focada, uma atenção para isso, tá? Tem que marcar exame, marca exame, tá? Se você tá, seja para você, seja para os seus filhos, para sua filha, seu filho, tá? Mas nada preocupante, nada para se preocupar não, é só um recadinho aqui para você fazer isso, né? Caso você esteja aí enrolando, tá interessante, tá? Agora eu tô aqui embaralhando a Sibila italiana pra gente dar uma aprofundada nessa leitura. Uma carta pra Lua, Imperatriz e olha que interessante, gente. Junto com a Lua a gente tem a mulher jovem, tá? A gente realmente está falando aqui muito sobre você, sobre questões do seu feminino, tá? Interessantíssimo para você trabalhar questões lunares essa semana, sabe? Para você se priorizar, para você cuidar mais uma vez do seu corpo, tá? Cuidado com alguns auto-enganos, tá? Cuidado também, aqui a gente tem a carta da Fool, que seria aquela que engana, sabe? Aquela que é desonesta. Com a carta da Imperatriz, um pouquinho de cuidado também com aqui vem um recado mais específico, um pouquinho de cuidado com aquelas pessoas que batem muito tapinha nas suas costas, te elogiam muito, mas que talvez por trás tenham um sentimento não muito bacana por você, tá? A gente pode estar falando sim aqui de inveja, essa Imperatriz com a carta vamos botar aí da inimiga, né? De fato é uma pessoa assim, pode ter alguém aí na sua vida essa semana que você vai ter que só ficar com o olho mais aberto, não falar muito da sua vida pra essa pessoa, tá? Que a gente pode estar falando literalmente de uma mulher mesmo, tá? A gente eu lido com mulheres, né? Meu trabalho é para mulheres e aqui a gente está tendo uma leitura extremamente feminina, tá? Então esse é mais um recadinho aqui que a gente tem essa semana. Cuidado com quem tá ali mostrando muita amizade pra você, que tá torcendo na sua frente, mas por trás não tá bom? Então isso aqui é um recado bem específico pra alguém. Você tomar cuidado aí com essa energia de inveja, principalmente se a pessoa tá vendo você prosperar. E a carta da Lua, ela também fala sobre uma discrição. Então assim, às vezes é importante a gente ficar um pouco mais quieta, tá? É uma coisa que eu tenho batido muita tecla aqui, tem aparecido pra mim bastante as minhas leituras, que é o calada vence, tá? Tem determinadas pessoas que estão ali sorrindo pra você, mas que não estão de verdade esperando o melhor pra você,
tá? Ou não sabem lidar com a própria frustração e acreditam de alguma forma que o seu sucesso, sabe, o seu desabrochar, a fertilidade que você tem, ela atrapalha a vida delas, mas não atrapalha, mas a pessoa na sua mente limitada acredita nisso, tá? Então um pouquinho de cuidado aqui. A gente pode estar falando de uma certa inocência também, então cuidado, tá, amiga? Cuidado com nem tudo precisa ser dito, nem tudo deve ser dito. Falta um pouco mais de astúcia essa semana pra você, tá? Pede um pouco mais de astúcia essa leitura. Mas, gente, é muitas coisas a se comemorar, tá? De fato, a gente tem aqui uma cheerfulness, né? A gente tem a carta da alegria junto com o 9 de ouros. Então, eu acredito assim, tirando esse pequeno probleminha, né? Eu acredito que você vai compreender muitas coisas dentro de você essa semana, assim, a nível emocional. E talvez você perceba o quanto... talvez seja uma semana também que você perceba o quanto que o seu esforço, a sua dedicação, tudo que você vem fazendo ao longo desses anos, ao longo da sua vida, tem sido recompensado, né? E aqui eu vejo recompensa. Eu acredito que essa semana possa até entrar aí um dinheiro interessante na sua vida, tá? Porque o 9 de ouros com a carta da alegria, alguma coisa a ser comemorada essa semana na sua vida, tá? Tem alguma coisa, a gente pode estar falando sobre... A gente está falando sobre a parte material, tá? Então, alguma coisa a nível material aí na sua vida vai ser comemorada essa semana, tá? Nível profissional, nível financeiro. Às vezes aqui a gente pode estar falando de alguém que se cura, tá? De alguma doença, que tem um bom ou que tem possibilidades de cura, mas aqui eu vejo algo muito bom acontecendo, tá? A nível físico também, tá bom? Muito bacana, muito bacana. Agora eu vou tirar um último conselho. E aí, gente, esse 9 de ouros, a última coisa que me veio aqui para falar, né? É a energia da gratidão. E não tô falando aqui de um lugar... seja grato pelas suas desgraças. Não, gente, não é isso. É o reconhecimento dos seus reais esforços, né? Às vezes uma coisa que eu tava refletindo, né? Às vezes a gente tem muito costume de procurar defeitos, a gente olha uma foto e a gente já vai direto assim, meu Deus, o que tem onde que tá errado, onde que tem, aonde que eu poderia ter tirado uma foto melhor, qual pose eu poderia ter feito melhor, não sei. É impressionante, né? A gente tira uma foto, faça esse exercício. Você tira uma foto, você já... É muito difícil você falar, nossa, como eu tô linda, olha como é que eu fiz, como eu me posicionei bem, nossa, olha essa luz no meu rosto, olha... Não, a gente já vai procurar todos os defeitos. Então é isso que eu tô falando quando eu falo da gratidão, é você olhar pro lado bom também, tá? Porque apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo de ruim, há também tudo de bom, tá? E essa mudança de visão, de perspectiva, ela é necessária pra gente, não é viver... Gente, aí não é ir pra um outro extremo onde tudo é maravilhoso. Não, tem coisa que é uma droga, que é péssimo. Mas aqui me mostra que você tá com um desenvolvimento tão interessante esses próximos 7 dias, que refletem coisas da sua vida, sabe, sua construção de vida até agora, e que você deve sim se agarrar a isso, se parabenizar por isso, não olhar de forma dura para si mesma, sabe? Então é essa gratidão de que, caraca, sim, você tem coisas pra caramba na sua vida para ser grata, sim, tirar a foto e falar assim, nossa, olha como é que eu sou bonita, nossa, olha como é que eu sou isso aqui, olha como é que esse detalhe aqui no meu rosto, esse detalhe aqui no meu corpo, entendeu? É bacana. Então você talvez até trazer um pouco mais de positividade pra sua vida, tá? E aqui, gente, sempre mais uma vez falando em uma questão mais profunda, tá? Não vou ficar falando
ai, nossa, você, mais uma vez, tem que ser assim, assim, assado, porque a vida é boa, não sei o que. A vida, às vezes, mais uma vez, é super desafiadora. Mas essa semana eu acredito que você vai ter muitas coisas a comemorar, tá? Vamos lá pro conselho final? Olha que interessante, né? A purificação que ativa a força vibrante da vida. As águas que limpam. Olha que linda essa carta, né? E que vai muito de encontro à primeira carta, né? Que é da Lua. Gente, é muito forte essa semana. Principalmente no sentido, assim, de realinhamento, reajuste na sua vida com a sua potência, com o seu feminino, com as suas emoções, tá? Se permita purificar, se permita se renovar, tá? Aqui essa mensagem complementar, ela traz essa potência das águas na nossa vida. E mais uma vez essa imagem dela aqui descansando, né? Me lembra mais uma vez esse lugar da gratidão, esse lugar dessa real gratidão de ficar com o coração, que também para mim é uma leveza no coração, tá? É o fluxo, é entrar. Lembra que eu falei que a gente tá mexendo muito com as águas nessa... quer dizer, eu não sei se eu cheguei a falar isso, mas a gente tá mexendo muito com as águas aqui nessa leitura. E... né, por mais que a carta da Imperatriz e do 9 de Ouros não necessariamente sejam cartas ligadas à água, elas também têm uma água aqui atrás, né, que mostram muito desse fluxo emocional, fluxo da vida. E é isso, gente. Se permita a purificação, se permita fluir, se permita sentir. Não abafe a sua intuição, não abafe aquilo que você está percebendo. Você não tem que dar explicação para ninguém. Você tem que ser autêntica com você, tá? E você não precisa ficar falando nada para ninguém também. Inclusive, muito cuidado com tudo que você fala essa semana, principalmente para as pessoas com quem você vai falar, tá? E no mais, acho que é isso, gente. Não tem mais muito o que dizer aqui. Quem quiser marcar uma leitura particular, só entrar em contato comigo. Tô deixando aqui na tela como me encontrar. E é isso, assim, desejo muita axé para vocês. Desejo uma semana, assim, renovadora e de muita profundidade, de gratidão e de muito amor, tá bom, meus amores? É isso. Até semana que vem. Fiquem com Deus e um grande beijo.